Então, como a gente viu, Reginaldo, um dos mistérios é justamente a vida e morte do proprietário. Fala um pouquinho pra gente o que a história conta desse físico, como é que ele era, por que cercado de mistérios, Isso. enquanto vida e também a sua morte. Ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe. Não, nenhum historiador sabe por quê, para quê, o quê. Quando ele se matou, todos os documentos desapareceram. Então nós não temos como provar realmente o que veio fazer, o que ele era, como era. Nós não deduzimos. Temos deduções fortes pelos trabalhos, pelo estudo. Tudo deve estar na Torre de Tombo, lá em Portugal. E sobre a vida dele, o que vocês conseguiram encontrar? Nada. Nenhum indício? Nada. Varreram tudo. É verdade que Portugal considerou ele como traidor? E talvez esse seja um dos motivos dele ter se suicidado? Com certeza. Isso é certeza. Como ele não tinha mais prestígio e sabia que seria preso, ele preferiu se matar. Ele se enforcou num tamarindeiro que ainda hoje existe no sítio do Fiso. Ele já está tão saltalinho, mas ainda existe. Deveria ser até tombado, né, esse tamarindeiro, né? Onde realmente ele se enforcou, com certeza. E o sítio, na verdade, ele é cheio de mistérios. Esse é só mais um dos mistérios. Muito mistério. Por que ele é todo envolvido nessa magia? Tem alguma explicação? Porque ele veio mais para ser o espião. Porque o espião, ele não se mostra, claro, né? Ele nunca se mostra. Era o caso dele. Ele era uma pessoa assim muito reservada, assim, foi tudo muito escuso, tá? Ele realmente era um espião, com uma técnica bem, né? Porque, na verdade, ele era médico e engenheiro, não é isso? Médico e engenheiro. Físico nunca. Com certeza. Mas ele era português. Português. E talvez por isso tenha piorado a situação dele, já que ele, português, era espião. Ele tinha muito contato com a rainha Carlota, né? E como é que você vê a importância dessa história toda para cá, para o nosso Maranhão? Muito, muito importante, claro, sem dúvida. Muito importante. Uma história linda, maravilhosa, né? Com certeza. Entre os mistérios que envolvem a vida do físico mor, quais são os outros mistérios que envolvem o sítio do físico? O que ainda não está muito bem explicado? Lá existe 84 tanques que eram para curtir couros, né? Mas pela forma dos tanques, em forma de triângulos, era mais para aprisionar escravos. No sítio do físico, na época, deveria ter uma faixa de 600 escravos trabalhando na área, porque era uma área muito imensa. Então, esses são um dos mistérios do sítio. Mas isso tudo era propriedade de Portugal ou era propriedade do físico? Como é que a história conta? Era propriedade dele, aspas, porque nós não temos prova. Ele veio para isso, veio preparado para ser um espião, para trabalhar a favor de Portugal. Como ele andou traindo, com certeza, através das cartas entre a rainha Carlota, entre outras pessoas do poder, resolveram destituí-lo. E ele saberia que, voltando, né, iria ser preso. Como eu volto a dizer, preferiu se enforcar, porque ele perdeu todo o poder. E atualmente, como é que está o sítio do físico? Já é um patrimônio tombado? Já. E qual a importância que isso teve, esse tombamento, justamente para a manutenção do local?
Porque houve várias promessas de vários governos do Maranhão. Não vou citá-los aqui, eu vou só citar o prefeito Haroldo Tavares em 1974, o governador Cafeteiro e outros governos. Tentaram restaurar, mas ficou mesmo só na promessa. Ok, os detalhes a gente vai falar daqui a pouquinho, mas agora a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito do sítio do Físico. Aguarde um instante só. Hoje nós estamos falando a respeito do sítio do Físico. Quem está aqui conosco falando sobre esse assunto, esclarecendo um pouquinho dos mistérios, tentando esclarecer um pouquinho dos mistérios da história desse lugar tão encantador, é o pesquisador Reginaldo Teixeira Mendes. Reginaldo, então nós estávamos falando que o local já é tombado, já é patrimônio nacional. Nacional e tombado também pelo Estado do Maranhão. E ele já faz parte do roteiro turístico oficial? Já existe uma visitação. Agora, como é que você vê durante esses anos a conservação? Porque a gente sabe que a riqueza arquitetônica é muito grande. A cultura, na verdade, não só do Maranhão, mas mundial, talvez a gente possa afirmar isso, esteve lá, né? Tem um pouquinho lá naquele lugar. Como é que você vê a manutenção dessas riquezas ao longo dos anos? Você acha que isso tem acontecido ou, na verdade, deveria ter um pouquinho mais de cuidado para preservar o que se encontra por lá? Eu já conversei com vários políticos, não vou citá-los, né? E continuam as promessas. As promessas continuam. E se aquilo fosse urbanizado, como eu lutei durante muitos anos para que a Lagoa da Jance fosse urbanizada, que foi tema de tese na minha universidade, escrevi livros, dou palestras. Então, continuo lutando que o sítio do Físico seja urbanizado. Já fiz até um projeto, já entreguei para alguns políticos, praças, o arruamento que seja feito de pedras, com posteamento, né? Com iluminação, com toda uma infraestrutura, né? Para que o turista visite onde tenha bares, restaurantes e tal. Como a Lagoa da Jance, eu lutei tanto e ela aí está, estou feliz com isso, né? E graças a Deus eu tenho que dizer, quem fez foi a governadora Rosiana Sarney. Eu não posso mudar a história. A história não pode ser mudada. Ela fez e além de tudo, foi a primeira governadora do Brasil. Ela é a história do Brasil. O que nós poderíamos ter encontrado no sítio do Físico que hoje em dia a gente não encontra mais? Não entendi, perdão. Quais são as riquezas que, no caso, foi constatado que vários azulejos, tipos de azulejos estavam lá, mas hoje em dia já não estão mais? Isso. Quais são as outras riquezas que... A lapidação, a lapidação foi muito grande, né? As pedras de Ilhéus, né, foram levadas para construções de casa de algumas pessoas, não vou citá-los também, né? Os azulejos foram levados por pessoas poderosas, por pessoas de poder, e que não posso citá-los. Ou seja, na verdade, né? Essa má conservação, vamos dizer assim, não partiu unicamente de vândalos ou de pessoas que desconheciam a riqueza do lugar. Não, o vândalo é aquele que não entende nada, não entende história, não sabe o valor de um azulejo, de uma pedra de Ilhéus. Não foi o vândalo não foi a molecada, não. Foi pessoas muito poderosas e que conhecem muito bem o que é a história. Você acha que então